Seja muito bem-vindo ao canal Evangelho. Tudo bem com você? Hoje eu quero bater um papo com você sobre depressão. Você já teve ou já viu alguma pessoa com depressão? Você já passou por algum estágio depressivo? É bem provável que você já tenha vivido este sentimento, ou no mínimo que você já tenha convivido com pessoas que passam por depressão. Tudo que vou falar tem a ver com as experiências que vivi em contato com grupos de pessoas depressivas e nuances de estados depressivos que, em minha concepção, todos nós temos ao longo da nossa vida. A depressão tem esse nome porque tem o sentido de uma queda emocional, ou seja, quando o mundo passa a perder o sentido, quando você perde a motivação pelas coisas e aquelas mesmas coisas que te animavam não te animam mais, quando você tem muito mais vontade de ficar isolado, quando você começa a ter dificuldades para dormir, quando você fica mais negativo e não consegue retornar fácil desse estado, quando o mundo já começa a parecer um mundo mais sem graça, não é um lugar tão bom de se viver, quando você tem muito mais vontade de se isolar do que ficar perto das pessoas, quando qualquer situação não tão ruim começa a atingir um peso maior do que deveria ter, quando a vida começa a perder o sentido, quando você começa a achar que está no lugar errado e você não vê mais um propósito. Enfim, existem inúmeros sintomas. A depressão foi considerada uma das doenças do século e não sei se você sabe, mas hoje no Brasil nós temos o costume de tratar a depressão, na maioria dos casos, com remédios alopáticos, ou seja, feitos pela medicina farmacológica, que ajuda e contribui, mas infelizmente também limita e aprisiona. Porque na visão que devemos ter pelo significado que a palavra de Deus deve possuir em nossas vidas, o tratamento do corpo não significa o tratamento do todo, e que nem sempre a causa vem de descompensações químicas, sobretudo. Precisamos ter em mente que o que faz uma pessoa ter saúde é o conjunto harmônico do físico, ou seja, o corpo como um todo, considerando as químicas corpóreas, o mental, que é a nossa capacidade de raciocínio, o emocional, que trata-se da absorção que vem através de nossos sentidos, incluindo o ambiente em que nos encontramos, e tudo isso se traduzindo em sentimentos dentro de nós, e além do corpo, também o espiritual, que é muito importante, porque há certos tipos de depressão que vêm do espiritual, e nós vamos ver isso à luz das Escrituras. Portanto, de uma forma geral, as doenças na visão completa que devemos ter seria as desarmonias e realidades presentes em nós. Quando você não trata a causa, a saúde obviamente não prevalece. Neste devocional pus o título de O Labirinto da Depressão, justamente porque somos nós que entramos nele, e o que quero dizer com isso é que somente nós poderemos perfazer o caminho de volta e sair desse labirinto, por mais que tenhamos ajuda para fazer isso. A boa notícia é que sempre é possível sair desse labirinto. E já nos ensinava as Escrituras dizendo que tudo é possível àquele que crê. Note que existe uma ação importante aqui, crer. E isto não é pouca coisa. Não é apenas acreditar, mas trabalhar em favor. Implica em decisão. Tudo começa assumindo esta responsabilidade, se incomodando com o nosso estado atual, dito e rotulado como depressivo. O que descreve a depressão tem a ver com este estado constante de queda. Contudo, esta conceitualização gera o rótulo de depressivo, o que dificulta o tratamento, considerando o todo, corpo e espírito. E por que se ver como alguém depressivo atrapalha em sair desse labirinto? Primeiramente porque acomoda o indivíduo a pensar que ele é um depressivo, ao invés de apenas estar depressivo. E esta diferença tem peso e consequências, principalmente quando a pessoa começa a atribuir à depressão responsabilidades contra as suas atitudes ou a justificativa para a falta delas. Muitos homens de Deus passaram por isso e nós vamos ver isso, mas eu posso lhe garantir na palavra que nenhum deles permaneceu na depressão. Jó, por exemplo, sabia exatamente o que era o estado depressivo. Ele diz assim no capítulo 7, versos 11 ao 16: Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Veja que podemos tirar grandes lições da experiência de Jó, como por exemplo o fato da sua sinceridade e do abrir de sua boca a desabafar suas angústias com Deus. E ele continua dizendo: Sou eu porventura o mar ou a baleia para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-á minha cama, meu leito aliviará minha ânsia. Veja que talvez você esteja na mesma condição que Jó chegou aqui, a de tornar o seu leito, a sua cama, o seu refúgio. Então veja que Deus não permitirá que a cama de Jó seja seu refúgio, pois ele testifica dizendo: Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida a abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois
pois vaidade são os meus dias. Como que retraído para dentro de si, Deus o coloca de volta para fora, a fim de que Jó não se abisme profundamente, mas a sensação que Jó tinha a cada catucada de Deus para tirá-lo do seu falso refúgio soava a Jó em desconforto. E era mesmo para ser, porque de outra maneira ele não enfrentaria sua dor de frente, tirando o poder que ela tinha sobre si, ao ponto de se encolher em sua cama como que esperando a morte. Este não era o plano de Deus, assim como não é o plano de Deus para a sua vida. Nós também encontramos Paulo profundamente deprimido e em mais de uma ocasião. Ele diz o seguinte em 2 Coríntios 7, versos 5 e 6. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E quando diz Deus que consola os abatidos, refere-se à sua própria condição naquele momento. A pressão que ele sofria tanto dos perseguidores quanto das responsabilidades que tinha para com o povo de Deus chegava a limites humanamente intoleráveis em muitas ocasiões, como aquele relato em 2 Coríntios capítulo 1, versos 8 ao 10. Vamos ver. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Agora se atente ao verso 9. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aqui Paulo está dizendo que suas esperanças de vida naquele instante se foram, passando a não ter mais capacidade em si mesmo de se salvar daquela tribulação, mas na sua fraqueza e impossibilidade operou a confiança plena no Senhor. E continuou dizendo, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então aprendemos com o apóstolo Paulo que, mesmo nos limites da vida e desesperado da própria morte, podemos confiar no Senhor que nos livra e nos põe em segurança. Mas no caso de Paulo, e talvez no nosso e de muitos, foi necessário levá-lo ao extremo da impotência por si mesmo, a fim de que ele soltasse todas as suas garantias que davam a ele mesmo o poder de controle. Talvez você não tenha sido levado a este extremo, mas se fosse, saiba que o mesmo Deus que livrou Paulo está perto de ti também. E tudo o que ele quer é nos ensinar a confiar sem reservas nele mesmo. E imagine só, Paulo, que sempre ajudava e cuidava, teve seus momentos de precisar ser ajudado e cuidado por seus irmãos. Lembra do que aconteceu ao chegar na Itália, profundamente desanimado das coisas que haviam acontecido nos dias anteriores? Ele que no navio, em meio à tempestade, serviu de ânimo aos passageiros e tripulantes, agora precisava ser animado por outros. Vamos ver. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Atos 28, verso 15. Sem falar no próprio Senhor Jesus, que, frente aos horrores que iria enfrentar, em sua oração seu suor se tornou em gotas de sangue e precisou ser confortado por um anjo. E você quer saber o que o Senhor estava sentindo? O salmista relata no Salmo profético o sentimento do Messias. Qual seria? Vamos ver? Salmos 22, versos 1 ao 18. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes
e lançam sortes sobre as minhas roupas. Se você está vivendo dores incalculáveis, saiba que o Senhor experimentou todas elas. Você não está sozinho. Ele compreende muito além do que você está passando. E, sobretudo, Ele prometeu não nos abandonar quando todas essas dificuldades nos sobreviessem. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Além disso, o Senhor deu a todos os que creem nele o seu Espírito Santo, o qual chamou de Consolador, e não por acaso, porque ele consola os desanimados, levanta os abatidos e dá ânimo aos que estão fracos. A depressão, porém, pode também ser decorrente de problemas da nossa vida espiritual, como, por exemplo, pecados não confessados que atormentam e incomodam, ou pela falta de fé que é negligência em conhecer ao Senhor, deficiência de oração e até influência de espíritos malignos. Contudo, a depressão também pode ser circunstancial, como no caso do profeta Daniel na Babilônia, que passou por uma depressão que durou 3 semanas. E diz assim o texto: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que cumpriram as 3 semanas. Daniel 10, versos 2 e 3. Daniel vai descobrir depois que a razão daquela tristeza era resultado de uma batalha espiritual que ocorria em função das suas orações. Ou seja, a depressão pode também ocorrer em decorrência do que está passando no mundo invisível, seja por nossa falha ou por nossa fidelidade. Segundo a visão psiquiátrica, de forma bem resumida, a depressão existe porque há um desequilíbrio da química do cérebro. A causa, porém, desse desequilíbrio é ignorada para se tratar as consequências, fazendo compensações aos processos metabólicos que estão alterados. Tratar a química do cérebro pode realmente mudar a química cerebral e dar uma impressão de que a depressão foi embora. Contudo, você pode ter inúmeras contraindicações ou descompensações no seu organismo. Agora, imagine um organismo que não está produzindo a química adequada por fatores diversos, recebendo agora químicas que não foram produzidas por si mesmo. Você acha que ele vai passar a produzir o que deveria, estando você acostumando ele ao contrário? Por isso o efeito é de dependência e cada vez mais se torna mais difícil se livrar dela e fazer o organismo entender que precisa voltar a atuar de forma regular. E veja, isto tudo porque não se está tratando a verdadeira causa que levou a este desequilíbrio químico inicial. É claro que quando alguém se torna nocivo a si mesmo e aos outros, precisará de um tratamento profissional que incluirá os remédios e dosagens administradas por um médico especializado. Mas o fato é a reversão desse quadro, que muitas vezes não é propiciada se não houver a identificação da causa. E a maioria dos casos não chegam a ser extremos e ainda assim a praxe é entrar nos remédios. Alto lá, calma aí. A abordagem que a Palavra de Deus nos mostra em relação à depressão e a crítica em relação ao processo de tratamento atual que leva à dependência aos remédios é justamente o fato de não estarmos tratando a causa, a origem, senão que apenas a consequência. Como, por exemplo, imagine que você está em alto mar e percebe que está entrando água em seu barco por uma pequena ruptura no casco. E você sabe que se não agir rápido, a ruptura pode aumentar e, consequentemente, seu barco vai afundar. Porém, ao invés de você tentar fechar a ruptura, decide então pegar um balde e ir tirando a água que não para de entrar em seu barco. Você não tratou a verdadeira causa, você só está evitando até certo ponto que o barco afunde, levando a um esforço repetitivo e ininterrupto que te levará ao ponto de perder o controle do barco, porque ou você joga a água para fora ou ele vai continuar enchendo até afundar. Então precisamos entender que, para que venha a cura, você precisa tratar o corpo considerando o físico, mental e emocional e também tratar o espiritual. E da mesma maneira que não adianta pensarmos apenas nas descompensações do corpo, muitas vezes pensamos demais no espiritual e esquecemos de mudar nossa alimentação, adquirir práticas saudáveis, interagir com os animais e com a natureza, conversar com as pessoas, ou então não queremos fazer mudanças emocionais, nos desapegar de algumas coisas, entender que frustrações também podem significar livramentos, superar traumas, ou também, quem sabe ainda, não estamos colocando nossos pensamentos em ação, tendo muitos projetos possíveis, mas os deixando engavetados pelo risco de tentar e não dar certo. Saiba que antes de muitos sucessos, existiram muitas falhas que precederam, mas o que foi determinante foi a perseverança do vencedor. Ou quem sabe, até mesmo não estamos tomando as decisões que deveríamos tomar a respeito da nossa própria vida. Do ponto de vista espiritual, nos tornamos suscetíveis a esse estado depressivo
quando passamos a olhar exclusivamente para nós mesmos ou para as circunstâncias em que nos encontramos, fazendo com que nossa esperança e confiança em Deus se perca. E a essa altura, nossa fé já está a falhar, nossa visão vai reduzindo ao ponto de enxergarmos apenas o âmbito de nossos próprios problemas e de repente tudo passa a ser sobre eles. Fazendo isso, não encontramos propósitos no que estamos passando, questionamos a Deus e não conseguimos o reconhecer em todos os nossos caminhos, como nos ensina Provérbios 3, verso 6, para então Ele endireitar as nossas veredas. E acabamos por nos implodir quando deveríamos apenas confiar que tudo é muito maior do que a nossa visão pode inferir, que tempos angustiosos também passam e que o amor de Deus por nós nunca falha, mas estamos a olhar para si mesmos e esquecendo do mundo à volta. Portanto, em outras palavras, a depressão surge muito comumente quando a impressão que eu tenho da realidade é de uma realidade conflitante. E quando isso acontece, nós precisamos se desaliar dela, se desfazer desse jeito de olhar as coisas e passar a olhar essa realidade de outra maneira. Pensar que não existe mágica para começar, tudo parte da nossa decisão, compreendendo sobretudo que este amor de Deus por nós transcende todas as coisas e todas as circunstâncias, sejam elas quais forem. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, diz Provérbios 24, verso 10. Nenhum homem gosta da adversidade, que é sofrimento, perseguição, aflição, calamidade. Todos nós escolheríamos evitá-la, e é fácil nos ressentirmos dela, mas ela verdadeiramente mede a nossa fé e o nosso amor para com Deus, pois só ela prova a nossa integridade espiritual e também a nossa confiança. Sem adversidade, como você poderia medir a sua força na fé? Que não é a nossa força natural, senão que a própria confiança no Senhor que nos faz se esforçar até os limites. Você poderia falar a respeito dela, mas falar é fácil. Você poderia acreditar que você exercita esse esforço, mas isso é ainda muito enganoso. Você poderia dizer ao Senhor que jamais o negaria, mas até que passe pela provação, as suas palavras são vãs. É na adversidade que se revelam as falsas confissões de ouvintes abruptos. Preste atenção, não acredite na euforia, nem na sua, nem na alheia, porque será necessário perseverança, e é nela que ganharemos a nossa alma, como nos ensinou o Senhor em Lucas 21, verso 19. É mentira pensar que a vida cristã é uma tranquilidade sem problemas. Veja Jó, Moisés, Davi, Paulo e tantos outros. Também é mentira dizer que os filhos de Deus nunca desfalecem, pois vemos que grandes homens têm paixões como as nossas e desanimam de vez em quando. Deus traz a adversidade para provar a nossa fé, assim como fez com Jó. Ele trará dificuldades para ver o quanto dependemos dele ao invés de em nós mesmos. Ele vai descobrir o quanto valorizamos comparado com outras coisas em nossas vidas. Nós o adoramos somente como aquele que supre as nossas necessidades e nos protege, ou nós ainda o adoraríamos quando perdêssemos tudo isso? Deus também traz a adversidade para aumentar a nossa força interior em meio a provações. E porque o seu objetivo é a nossa perfeição, por mais que pareça loucura aos olhos humanos, a chave está em apreciar estes tempos de dificuldades. Leia Romanos 5, versos 3 ao 5, e Tiago 1, versos 2 ao 4, que lhe dará mais clareza sobre isso. Na verdade, aquele que for sábio se alegrará grandemente em sua adversidade. E claro, isso não vem de uma hora para outra. É um processo que passamos se nos permitirmos ser trabalhados. Lembre-se que as suas dificuldades não são maiores do que as dos outros, como diz 1 Coríntios 10, 13. Elas podem ser diferentes, mas não são mais duras. E há um grande conforto somente em reconhecer este fato importante. E também elas não são impossíveis de serem vencidas, porque Deus fielmente coloca um limite às nossas tribulações ao nível que nós podemos suportar. Ele é capaz de dar graça, que é esta força interior em nosso espírito, para resistirmos às adversidades. Veja 2 Coríntios 12, versos 7 ao 10. Separe para ler depois. Resumidamente, quando Paulo aprendeu que a graça de Deus era mais claramente revelada pela adversidade, ele escolheu se regozijar nessas dificuldades, para glorificar a Deus através da sua própria fraqueza. As Escrituras nos ensinam em Salmos 126, versos 5 e 6, dizendo que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Nós devemos aplicar isto espiritualmente para descrever a fé, tirando coragem em tempos de dificuldade. Porém, se faço o contrário disso, estou buscando o meu próprio livramento. Se perdemos a nossa confiança em Deus, se reclamarmos ao invés de louvarmos, se perdemos a esperança no futuro,
se lembrarmos com saudade os prazeres renunciados, se houver enfraquecimento em santidade por uma redução em nosso espírito agradecido e tratarmos os outros com menos amor e paciência, e se os deveres se tornarem fardos pesados, então estaremos nos entregando à fraqueza que Deus desaprova, a fraqueza que não traz consigo a confiança em Deus. Lembremos que milhões de mártires encararam e resistiram às adversidades de formas diferentes que dificilmente poderíamos imaginar. Podemos ficar desanimados, mas não podemos ser destruídos, conforme Paulo nos ensinou. Se o Senhor for por nós, quem ou o que pode ser contra nós? O Senhor é o nosso ajudador e as suas promessas são a âncora das nossas almas. A fé pode vencer a adversidade porque ela enxerga o futuro brilhante através e para além das dificuldades temporárias. E isto nos guarda de desmaiarmos ao crermos que o livramento está a caminho. Mas como podemos fazer isso? Em Salmos 27, verso 14, diz: Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A sua adversidade não é o resultado do destino ou do acaso, mas é pelo sábio conselho do nosso Pai Celestial. Nenhum pardal cai sem que haja a determinação providencial dele, e até mesmo os cabelos da sua cabeça estão contados. A vara da sua disciplina não é mais do que a prova do amor eterno e do seu fervente desejo pela nossa perfeição, como nos ensina Hebreus 12, versos 5 ao 8. O nosso Salvador suportou a cruz e desprezou a vergonha pela alegria de uma eterna recompensa que estava diante dele, que possamos seguir o seu exemplo de força. Amém? Espero que este devocional nosso tenha rendido frutos de fé, confiança e perseverança. Te aguardo no próximo devocional. Tenha um dia abençoado. Shalom Donai.